Existem lugares que guardam mais do que memórias quando são abandonados. Fico pensando nisso, especialmente um lugar que viveu do comércio, da troca, da movimentação constante. As paredes de um lugar assim não esquecem fácil o que presenciaram. O negócio do meu tio era um desses, um mercadinho, ou melhor, um empório, como ele gostava de chamar. Boa noite. Me chamo Vitor e essa história toda começou há pouco mais de 2 anos, logo depois que perdemos meu tio Augusto. Ele sofreu um AVC do nada, foi de um dia para o outro, sem aviso. A morte dele foi um baque para a família, mas para minha tia Clarice, para ela foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos pés. O luto dela nunca foi silencioso de chorar num canto. O luto dela era uma agitação nervosa, uma obsessão que não a deixava descansar. O foco de toda essa angústia era o mercadinho. Aquele lugar era a vida do meu tio. Um ponto simples num bairro operário de casas geminadas, com aquela fachada de tijolos aparentes que já estavam meio desbotados pelo tempo. Por mais de 35 anos, a rotina dele foi abrir a porta de vidro antes das 6 da manhã e só fechar depois que o último cliente saísse. Com a morte dele, o lugar fechou. Depois de uns 3 meses, o resto da família começou a sugerir que minha tia vendesse o ponto, as prateleiras, tudo. Era a coisa sensata a se fazer, mas bastava tocar no assunto para ela se alterar. Lembro de ouvir ela falando ao telefone com minha mãe, a voz alta, quase gritando que ninguém ia se desfazer da vida do Augusto daquele jeito. Para ela, vender o mercadinho era matar o marido uma segunda vez. Eu era o único que ela parecia ouvir, talvez por eu nunca tentar convencê-la de nada. Ela me ligava, desabafava, dizia que passava de carro na frente do comércio todo dia só para ver a porta de vidro fechada e que sentia um aperto no peito. Era como se ela esperasse que a qualquer momento fosse encontrar a porta aberta e meu tio lá dentro de avental verde, organizando as mercadorias. Foi nessa época, movida por essa necessidade de manter o lugar funcionando, que a ideia de alugar o ponto começou a virar uma fixação. Minha tia não era mulher de esperar. Numa sexta-feira, ela mesma comprou uma cartolina daquelas amarelas e escreveu: "Aluga-se com todo o mobiliário", com um pincel grosso e prendeu na porta de vidro com fita adesiva. Ela me contou que não queria corretor se metendo, queria resolver do jeito dela. E como quase tudo na vida da minha tia Clarice, o jeito dela funcionou. Não deu 2 semanas e apareceu um interessado. O nome dele era Maurício e ele era a pessoa que você imaginaria para assumir um lugar como aquele. Um homem alto, magro, de uns 45 anos, talvez um pouco mais. Tinha uma postura curvada, o cabelo grisalho e uma voz suave que passava tranquilidade na hora. Ele não fez 1000 perguntas, nem tentou baixar o preço. Olhou tudo, verificou as prateleiras, abriu e fechou o freezer e disse que ficava com o ponto. Para minha tia foi um alívio que não consigo nem descrever. Em menos de 3 semanas, o mercadinho estava funcionando de novo. Maurício reformou a fachada, trocou o letreiro, mas manteve o espírito do lugar. E o sujeito era bom no que fazia, bom de verdade. Além de tratar todo mundo com uma educação e um sorriso que cativavam, ele entendia do ramo. Os produtos eram de qualidade, os preços justos. Os antigos clientes do meu tio voltaram e logo trouxeram outros. A gente até brincava que a tia Clarice tinha virado uma espécie de fiscal. Ela continuava passando de carro na frente do mercadinho, mas agora era com satisfação. Ela diminuía a velocidade, olhava o movimento e depois me ligava para contar com a voz animada. "O movimento está excelente, Vitor. O Maurício tem jeito para o negócio. Realmente achamos que a história daquele lugar ia ter um final digno, que a memória do meu tio estava sendo honrada e que finalmente minha tia ia encontrar um pouco de sossego. Essa tranquilidade, essa sensação de que tudo estava bem, finalmente durou uns 5 meses. Foi a calmaria, antes de tudo começar a desmoronar de um jeito que nunca poderíamos ter imaginado. Tudo começou numa quinta-feira.
Minha tia me ligou por volta das 9 da manhã. A voz com aquele tom preocupado que eu já conhecia bem. "O mercadinho está fechado", ela disse sem nem dar bom dia. "Ué, aconteceu alguma coisa?" Perguntei ainda sem entender a urgência. "Não sei, não tem aviso, não tem nada. Passei lá agora e a porta de vidro está trancada." Ela fez uma pausa. Estranho ele não ter me avisado. Naquele primeiro dia, a gente achou que poderia ser qualquer coisa. Um problema de família, um mal-estar normal. Eu mesmo disse a ela para ter calma. Mas na sexta-feira, a porta continuava trancada. No sábado, a mesma coisa. A preocupação da minha tia começou a virar uma pilha de nervos. Ela tentava ligar para o Maurício, mas o celular dele caía direto na caixa postal. "Tem alguma coisa errada, Vitor? Eu tô sentindo", ela me dizia ao telefone umas 3, 4 vezes por dia. Eu tentava ser a voz da razão. Argumentava que o cara podia ter viajado às pressas, que às vezes as pessoas têm emergências e somem por uns dias. Mas nada que eu falava adiantava. As passadinhas de carro dela na frente do ponto viraram uma vigília. Uma de manhã, outra na volta do almoço, mais uma no fim da tarde. Ela me descrevia a cena como se procurasse um detalhe que eu não podia ver. A rua movimentada, os outros comércios abertos e só o mercadinho ali quieto com aquela porta de vidro fechada. No domingo, ela me convenceu a ir com ela até lá. Já fazia quase uma semana do sumiço. Não descemos do carro, só ficamos parados do outro lado da rua observando. O sol da tarde batia na porta de vidro e o letreiro novo já parecia empoeirado. "Tá vendo?" Ela apontou com o queixo, a voz baixa, como se contasse um segredo. "Ninguém mexe em nada, ninguém nem chega perto. É como se o lugar tivesse sido abandonado." Foi ali, sentado no carro ao lado dela, que a ansiedade dela começou a passar para mim de verdade. Não era mais só a preocupação de uma proprietária com o aluguel. Havia algo mais. Era um pressentimento ruim, uma certeza teimosa de que aquele silêncio todo não era normal. E olhando para aquela fachada muda e sem vida, comecei a achar que talvez ela estivesse certa. A ligação aconteceu na segunda-feira seguinte, quase 2 semanas depois do início do sumiço. Eram umas 8 horas da noite. Minha tia contou que o telefone tocou e ela atendeu no primeiro toque, com aquele reflexo de quem passa o dia inteiro esperando por uma única chamada. Era um número que ela não tinha salvo. "Alô?" ela disse desconfiada. Do outro lado, uma voz respondeu: "Dona Clarice, é o Maurício." Ela disse que reconheceu a voz, mas que havia algo esquisito. Não era o tom calmo e seguro de antes. Soava distante, abafado, como se ele estivesse falando de um lugar com um sinal muito ruim. Havia um chiado baixo e constante no fundo. "Maurício, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Por que você sumiu desse jeito?" Ela disparou, o alívio e a irritação se misturando. "Eu tive um problema sério, um imprevisto." A voz dele soou apressada, quase sem fôlego. "Não vou conseguir abrir a loja por umas 4 semanas, mais ou menos." 4 semanas? Mas que tipo de problema? Você tá bem? Aconteceu alguma coisa com sua família? "Olha, não se preocupe com o aluguel." Ele a interrompeu, ignorando as perguntas. "Na data do vencimento, o dinheiro vai estar na sua conta. Pode ficar tranquila. Eu preciso desligar agora. Me desculpe." E antes que ela pudesse dizer mais qualquer coisa, a ligação caiu. Um silêncio de repente. Ela tentou retornar a chamada no mesmo instante, mas o número já dava como desligado ou fora da área de cobertura. Claro que o primeiro telefonema que ela fez em seguida foi para mim. Ela me contou a conversa toda, repetindo as palavras dele. Havia um alívio na voz dela por finalmente ter tido uma notícia, mas a estranheza da ligação a deixou ainda mais inquieta. Parecia que tinha mais gente com ele, Vitor, ou que ele estava com medo de falar alguma coisa, ela me disse. Apesar de tudo, ela se agarrou à promessa dele. No dia seguinte, bem cedo, ela foi até a papelaria, comprou outra cartolina e escreveu com a própria letra:
Fechado por 4 semanas. Desculpem o transtorno. Ela mesma prendeu o aviso com fita na porta de vidro. Era um jeito de proteger a reputação do negócio, de manter as aparências, mas olhando para trás, foi o primeiro passo dela para se envolver em algo que ela não fazia a menor ideia do que era. Mesmo com o aviso na porta, minha tia não sossegou. Aquela ligação esquisita ficou remoendo na cabeça dela. 4 ou 5 dias se passaram assim, numa ansiedade contida, até que numa madrugada de terça-feira, ela acordou num pulo. Me contou depois que foi como se caísse uma ficha, com um pensamento tão óbvio e urgente que a fez sentar na cama na mesma hora. Os freezers, eles estavam cheios de produtos perecíveis. Essa ideia não a deixou mais dormir. A imagem de quilos e quilos de mercadoria estragando, o prejuízo, o cheiro que aquilo ia causar. Para uma pessoa como minha tia, que nunca admitiu um desperdício na vida, era uma emergência. Ela tinha uma cópia das chaves do cadeado. Sem pensar 2 vezes, levantou, se vestiu e pegou o carro. Eram umas 5 da manhã quando ela chegou na rua do mercadinho. Estava tudo deserto, um silêncio profundo que só era quebrado pelo zumbido de um ou outro poste de luz. Ela me disse que sentiu um calafrio, não de medo, mas pela estranheza de estar ali naquela hora, fazendo algo que parecia errado. O barulho que a porta de vidro fez ao ser aberta fez um som enorme naquela rua silenciosa, o tinido da campainha ecoando entre as casas. Assim que entrou, ela sentiu o cheiro. Não era ainda um fedor de podridão insuportável, mas era o começo dele. Um odor azedo, com um toque adocicado e rançoso que grudava no fundo da garganta. Para poder olhar as coisas com calma, ela acendeu as luzes e fechou a porta de novo, ficando trancada lá dentro. O ar era pesado, difícil de respirar. E foi aí que ela notou outro cheiro, mais forte e químico, vindo de um canto. Havia um galão de thinner no chão destampado. A mistura dos 2 cheiros era uma coisa que revirava o estômago. Ela abriu a porta de um dos freezers menores. Os produtos, mesmo gelados, já não pareciam frescos. Tinham aquela cor mais escura e o cheiro de decomposição inicial era inconfundível. Que desperdício, ela pensou. Decidiu que não ia conseguir resolver aquilo sozinha naquela hora. Saiu para a calçada, se agachou para passar o cadeado de novo no trinco. Quando se levantou, deu de cara com ele, um sujeito parado a uns 2 passos de distância, quieto, saído de uma das sombras da rua. As chaves caíram da mão dela com o susto. O homem ergueu a mão e ela viu o brilho de uma faca. O grito dela ecoou na rua escura, alto e agudo. E por uma sorte que eu nem sei como chamar, nesse exato instante, uma viatura da polícia estava virando a esquina em ronda. As luzes do giroflex varreram a rua. O homem não pensou 2 vezes, saiu correndo e sumiu numa viela. Os policiais pararam, a ajudaram, mas ela estava tão abalada que mal conseguiu explicar o que tinha acontecido. O susto foi tão grande, tão real, que a paralisou. Ela só voltou ao local quase uma semana depois, e foi aí que o verdadeiro horror se revelou. O susto com o assaltante deixou minha tia em casa por uns 6 dias. Ela não saía, mal atendia o telefone, mas a imagem daqueles produtos estragando continuava a atormentá-la, e a teimosia dela era mais forte que o medo. Numa manhã de segunda-feira, ela decidiu que ia resolver aquilo de uma vez por todas. Antes de ir para o mercadinho, passou num supermercado e comprou vários pacotes de sacos de lixo, daqueles bem grandes e reforçados. Quando ela abriu a porta de vidro da loja, dessa vez o cheiro bateu de uma vez. Era uma coisa física, um cheiro tão forte que a empurrou para trás. Uma mistura podre de comida em decomposição, laticínios azedos e aquele fundo químico de thinner, tudo fermentado pelo calor ali dentro. Queimava o nariz, fazia os olhos lacrimejarem. Lá dentro, o silêncio era total.
Os motores dos freezers estavam mudos. Ela percebeu na hora. A energia tinha sido cortada. As superfícies dos balcões estavam quentes, úmidas de condensação. Caída perto da porta, uma conta de luz com o aviso de corte em vermelho. É hoje ou nunca, ela murmurou para si mesma, cobrindo o nariz e a boca com a manga da blusa. Ela abriu o primeiro saco de lixo e foi até um dos freezers. A visão era nojenta. Os produtos não estavam só estragados, estavam se desfazendo. Alguns tinham uma casca dura, ressecada, mas por dentro era uma pasta mole que se desmanchava ao toque. Um líquido escuro e oleoso escorria. Ela sentia o peso morto e morno através do plástico. Ela tentava não olhar, não pensar, apenas pegar, ensacar e arrastar para perto da porta. Repetiu o processo de novo, e de novo num transe, o suor escorrendo pelo seu rosto, o cheiro impregnado em tudo. Por último, ficou a câmara frigorífica, aquele freezer imenso do tamanho de um quartinho que ocupava toda a parede do fundo. Era ali que meu tio guardava as bebidas e os produtos que precisavam de resfriamento constante. Ela sempre teve um certo receio daquela porta pesada. Respirou fundo, puxou a maçaneta com força. O ar que saiu de dentro era igualmente fétido, mas de algum modo diferente, mais concentrado. Os produtos ali dentro, em caixas de papelão, tinham inchado e se deteriorado. Ela precisava tirar as caixas da frente para alcançar as do fundo. Empurrou uma, depois outra. Uma das caixas, molhada e pesada pela umidade, escapou de suas mãos e caiu no chão com um baque surdo e úmido. O papelão se rasgou um pouco na queda e foi no espaço que se abriu, que ela viu. Encaixado no fundo da câmara, prensado entre as outras caixas, havia um corpo. Estava numa posição torta, como se tivesse sido jogado ali de qualquer jeito. A pele do rosto tinha uma cor cinzenta, brilhante. A boca entreaberta mostrava os dentes numa careta congelada. Os olhos parados e sem brilho pareciam encarar o nada na escuridão. Por um segundo, o cérebro da minha tia não entendeu o que via. Era um manequim, uma peça de anatomia. O choque foi tão grande que não houve grito. Então, a realidade a atingiu. Ela deu um passo para trás, tropeçando nos próprios pés, e caiu para fora da câmara. O ar não entrava em seus pulmões. Ela me disse depois que tudo em volta pareceu ficar em câmera lenta. Levantou-se cambaleando, apoiando-se nas prateleiras e se arrastou para a calçada, para a luz do dia. Uma mulher que passava a viu branca que nem papel e correu para ajudar. Assentou no meio-fio e lhe deu uma garrafa de água. Minha tia Clarice só tremia, incapaz de formar uma única palavra para explicar o horror que ela tinha acabado de ver. A mulher que ajudou minha tia conseguiu o telefone da minha mãe, que foi buscá-la. No caminho para casa, Clarice não disse uma palavra. Estava em estado de choque, o olhar perdido no vazio. Ela passou o resto do dia trancada no quarto. No dia seguinte de manhã, bem cedo, ela me ligou. A voz era um sussurro trêmulo, quase irreconhecível. E então ela me contou tudo: o cheiro, os produtos podres e o corpo no fundo da câmara fria. Eu gelei. Fiquei mudo por uns segundos, tentando processar a imagem. Tia, pelo amor de Deus, foi a primeira coisa que consegui dizer. Você tem que ligar para a polícia agora. Não mexe em mais nada. Só liga para eles. Eu não posso, Vitor, ela respondeu, a voz embargada. E se acharem que fui eu? E se isso sujar o nome do seu tio, o que as pessoas vão dizer? Ela estava apavorada, sem raciocinar direito. Discutimos por uns minutos, eu insistindo que não havia outra saída e ela cada vez mais nervosa, dizendo que precisava pensar. Foi no meio dessa nossa conversa que a ligação dela caiu. Pensei que o sinal tinha falhado, mas 5 minutos depois, ela me ligou de volta. A voz era outra, tinha uma urgência, uma eletricidade que não estava lá antes. Era ele, ela disse sem fôlego. Ele quem, tia? O Maurício. Ele me ligou de novo.
Enquanto ela falava comigo, o tal número desconhecido tinha ligado para ela. Minha tia, movida por um impulso de raiva e pânico, atendeu gritando: "O que é aquilo que está dentro da sua câmara frigorífica? O que você fez?" Do outro lado, segundo ela, a voz do homem soou desesperada. Ele contou uma história de que estava sendo extorquido desde que abriu o negócio, que a cada mês pediam mais dinheiro. Naquela última noite em que abriu, um dos caras foi até lá na hora de fechar. Levou o galão de thinner, ameaçou queimar a loja com ele dentro se não pagasse o dobro do que pediam. O que ele não esperava era que eu tinha uma faca escondida. O homem disse a ela: "Era ele ou eu, Dona Clarice. Eu não tive escolha, tive que fazer. Eu ia usar o thinner que ele mesmo trouxe para dar um fim em tudo, mas entrei em pânico. Voltei lá de madrugada há uns dias para tentar resolver, mas tive que fugir às pressas. Agora só a senhora pode me ajudar." A ligação caiu de novo. Mas aquela história, aquela justificativa foi a chave que virou na cabeça da minha tia. Todo o medo e a confusão dela se transformaram num tipo de certeza horrível na cabeça dela. Na mente dela, Maurício não era um assassino. Ele era uma vítima que reagiu, um herói. O corpo no freezer não era mais uma vítima, mas um bandido que teve o que merecia. A ideia de chamar a polícia, que antes a apavorava, agora lhe parecia uma traição. "Eles nunca iam entender, Vitor", ela me disse com uma certeza que me deu um calafrio. Iam prender o coitado e soltar o resto da quadrilha. E ali ela tomou a decisão dela. Contra todos os meus apelos, ela desligou o telefone. Naquele mesmo dia, foi até a companhia de energia elétrica, pagou a conta atrasada e pediu a religação de urgência. Voltou para o mercadinho. Sozinha, enfrentou o cheiro e o horror mais uma vez. Arrastou todos os sacos de volta para a câmara fria, arrumando-os de forma a esconder melhor o corpo no fundo. Depois girou o termostato da câmara para a temperatura mais baixa possível. Ela me contou que ouviu o motor pesado do compressor ligar com um zumbido alto e sentiu um alívio esquisito. Fechou a porta pesada, passou o cadeado e foi embora, convicta de que tinha feito justiça com as próprias mãos. Passaram-se uns 5 meses. 5 meses de um silêncio pesado. O dinheiro do aluguel, claro, nunca apareceu, mas minha tia não se importava. Ela guardava seu segredo horrível com uma calma que dava medo. Às vezes, quando nos falávamos, ela soltava com uma naturalidade de arrepiar: "Produto bem congelado pode durar anos, Vitor, anos." Eu não dizia nada, mas só de ouvir aquilo, meu estômago se revirava. Vivíamos com aquele conhecimento, esperando por um fim que sabíamos que uma hora ou outra ia chegar. E ele chegou numa manhã de quarta-feira com uma ligação oficial da vigilância sanitária para minha tia. Havia uma denúncia de vizinho sobre um cheiro estranho e um líquido escuro vazando por baixo da porta de vidro do mercadinho. Pediram que ela fosse até o local imediatamente para permitir a entrada dos fiscais. Quando ela chegou, a cena parecia de filme. A rua estava parcialmente interditada. Havia 2 viaturas e os curiosos de sempre cochichando nas calçadas. Não precisou de muito. Assim que a porta foi aberta, o cheiro, mesmo depois de meses de congelamento, confirmou que algo estava errado. Levaram minha tia para a delegacia para prestar depoimento como proprietária do imóvel. E foi ali que ela, sentindo-se segura, dona da verdade, contou toda a história que o homem ao telefone tinha lhe contado. Falou da extorsão, da ameaça com o galão de thinner, da briga, da legítima defesa. Ela narrou tudo com a convicção de quem defende uma causa justa, tentando proteger o seu herói. Os investigadores a ouviram com paciência, sem interromper. Quando ela terminou, um deles se inclinou na mesa, olhou bem para ela e disse com a voz neutra: "Senhora Clarice, nós identificamos o corpo que estava na sua câmara frigorífica. Ele estava com a carteira com todos os documentos. O corpo é do seu inquilino, Maurício." Minha tia nos contou que nesse momento o mundo dela desabou. Tudo parou de fazer sentido.
Como podia ser o Maurício? Como se ela tinha falado com ele por telefone depois de encontrar o corpo. Ela se desesperou, mostrou o celular, o registro das 2 chamadas com o número dele, com data e hora. Mas eu falei com ele. Foi ele quem me contou do bandido. Ela insistia, a voz já embargada pelo choro e pela confusão. Para a polícia, a história dela parecia a história maluca de alguém que ajudou no crime tentando criar um álibi. As chamadas eram inexplicáveis. Um detalhe estranho num caso que para eles era simples. A dona do imóvel e o inquilino tinham se desentendido e ela o escondeu no freezer. Ela ficou detida por alguns dias, foi liberada, mas o processo a destruiu. As fofocas no bairro e as informações que vazaram da investigação mostraram a história verdadeira. Maurício não era um simples comerciante, ele era o próprio extorsionário. Ele e seu grupo cobravam proteção dos comerciantes da região. E os boatos mais sombrios diziam que quando alguém atrasava o pagamento, simplesmente desaparecia. E nesses dias, os produtos no mercadinho do Maurício ficavam mais baratos e tinha mais variedade de carnes embaladas. Foi aí que eu juntei as peças. A história que a voz contou para minha tia era quase toda a verdade. A extorsão, a ameaça com o thinner, a morte. Só os personagens estavam invertidos. Quem morreu no mercadinho não foi o bandido, foi o Maurício. Alguém, provavelmente uma de suas vítimas, cansou das ameaças e fez justiça com as próprias mãos. E essa pessoa, esse assassino de verdade, foi quem ligou para minha tia. Quem a manipulou, ligou do próprio aparelho do Maurício que ficou com ele após a morte, para que ela, naquela vontade cega dela de fazer justiça do jeito dela, religasse a energia e preservasse o corpo, escondendo o crime perfeitamente. Minha tia nunca mais foi a mesma. Hoje ela é uma sombra da mulher que foi, assombrada por vozes que ninguém mais ouviu e por uma verdade que ninguém acreditou. E eu vivo com a pior parte dessa memória. Lembro de ir com minha mãe ao mercadinho do Maurício naqueles meses. Lembro do cheiro agradável de especiarias, do sorriso dele ao nos atender. Lembro que compramos produtos lá várias vezes e comemos. A gente comeu aqueles produtos. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Carolina e essa história é de uns 10 anos atrás. Foi a primeira vez que saí da casa dos meus pais. Aquela euforia de conquistar o próprio espaço, sabe? A chance veio pela minha melhor amiga, a Júlia. O pai dela tinha falecido há um tempo e deixou um apartamento que estava fechado desde então. Era num prédio antigo, espremido entre outros edifícios residenciais, bem de frente para uma linha de trem que cortava a cidade. A Júlia não queria morar lá sozinha e eu, que ganhava uma miséria na época, via ali uma oportunidade perfeita. Mesmo ela dizendo que não precisava, fiz questão de ajudar com um valor simbólico todo mês. Era um acordo bom demais para ser verdade. O apartamento em si não tinha nada de especial. 2 quartos, uma sala que dava para a linha do trem e uma cozinha pequena nos fundos. A grande questão do lugar era o barulho. Não era sempre, mas quando um trem mais pesado passava na linha, o prédio inteiro vibrava um pouquinho. Uma trepidação surda que subia pelos pés. Nas primeiras semanas a gente até se assustava. Depois virou só parte do ruído de fundo da nossa vida. Lembro de uma das primeiras noites, a gente sentada no chão da sala vazia comendo pizza direto da caixa. Esse lugar é perfeito, Júlia. Mal acredito na nossa sorte, eu disse, olhando os trilhos iluminados lá embaixo. Ela deu um sorriso meio de lado antes de responder. Né, meu pai que não ia muito com a cara daqui. Dizia que se sentia, sei lá, vigiado, coisa de gente mais velha. Cortei rindo. Apartamento antigo é assim mesmo. Sempre tem umas manias. A gente riu e o assunto morreu ali. Para nós, aquele lugar
Não tinha nada de estranho. Era o nosso refúgio, o palco do nosso começo de vida adulta. Não tínhamos ideia do que aquele lugar guardava. A nossa rotina se ajeitou rápido. Em umas 2 ou 3 semanas já tínhamos nossos rituais, nossos horários. A vida seguia sem surpresas, até uma quarta-feira qualquer, no começo da noite. Eu cheguei do trabalho exausta, doida para tomar um banho e me jogar no sofá. A primeira coisa que notei foi o silêncio. O apartamento estava todo apagado, uma escuridão que parecia mais pesada que o normal. No celular, uma mensagem da Júlia avisava: "Amiga, vou esticar com o pessoal da faculdade. Chego tarde. Deixa a luz da sala acesa para mim e não passa a corrente, por favor." Beleza. Fui até a cozinha, abri a geladeira e encontrei o de sempre. Quase nada. A preguiça de cozinhar foi maior. Decidi descer e ir na lanchonete que ficava do outro lado da linha de trem. Pelo menos um hambúrguer e um refrigerante eu encontrava por lá. Já na rua, atravessei a passarela e antes de entrar no lugar parei na calçada. É um costume, acho, olhar para a própria casa de longe. E foi ali que eu vi. Na janela da nossa sala, no 6º andar, contra o escuro do cômodo, tinha uma pessoa parada, uma silhueta. Não dava para ver detalhe algum. Era só um vulto escuro, imóvel. Meu primeiro pensamento foi: ué, ela desistiu de sair. Antes que eu pudesse sequer pegar o celular para mandar uma mensagem, a luz da sala se acendeu. De repente a janela ficou iluminada por dentro. Ela chegou. Concluí. Dei de ombros e segui meu caminho. Peguei o lanche e voltei. Subi, abri a porta e no automático do cansaço girei todas as trancas, inclusive a corrente. Fui pro meu quarto, me troquei e apaguei. O sono não vinha fácil, mas 1 hora eu devo ter dormido. Acordei com 2 coisas ao mesmo tempo, por volta das 2 da manhã. O barulho estridente do celular tocando na cabeceira e batidas secas na porta de entrada. Atendi a voz grogue, de sono. Era a Julia. Ela estava falando baixo, quase num sussurro irritado, dizendo que tinha acabado de chegar e não conseguia entrar. Eu tinha trancado a porta com a corrente. Levantei num pulo, vesti uma calça por cima da blusa do pijama e corri para abrir. Ela entrou rindo com aquele cheiro de festa e nem reclamou do meu esquecimento, mas eu não conseguia rir junto. Fiquei ali parada no corredor com a mão na maçaneta, enquanto via ela caminhar para o quarto. Se a Júlia estava chegando só agora, quem eu vi na janela horas antes? Quem foi que acendeu a luz da sala? Naquela madrugada o sono não voltou mais. Fiquei datada, de olhos abertos no escuro, repassando a cena. A figura na janela, a luz se acendendo. Tentei encontrar uma explicação lógica, um reflexo, algum morador de outro prédio, mas a imagem era nítida demais. Estava dentro da nossa sala, não tinha como. Na manhã seguinte, encontrei a Júlia na cozinha preparando um café e reclamando da dor de cabeça. Pensei em contar. Abri a boca umas 2 vezes, mas as palavras não saíam. O que eu ia dizer? Olha, ontem eu vi uma pessoa na nossa sala escura. Achei que era você, mas não era. Dito em voz alta sob a luz do sol, parecia o roteiro de um filme ruim. Ela ia me achar maluca. Decidi guardar para mim. Devia ser o cansaço, o estresse. Minha cabeça às vezes me pregava umas peças. A gente se agarra em qualquer desculpa razoável quando a outra opção é assustadora demais. Naquele fim de semana fui para casa dos meus pais, Madar do Ares, comer comida caseira, dormir na minha cama de solteiro. Fez bem. Quando voltei no domingo à noite, a sensação estranha já tinha diminuído, quase desaparecido. As semanas seguintes correram no ritmo normal da cidade. Trabalho, contas para pagar, a gente cozinhando juntas na nossa cozinha apertada, maratonando alguma série até tarde. A vida engoliu o episódio da janela. A lembrança ficou lá no fundo empoeirada e eu fiz questão de não mexer nela. Aos poucos a gente se acostuma com tudo, até com uma memória que não faz o menor sentido. A tranquilidade durou quase 1 mês. Tempo suficiente para eu me convencer de que tudo não tinha passado de uma noite mal dormida. Até que numa sexta-feira o pesadelo resolveu voltar. E dessa vez, ele não veio para brincar. Eu saí bem mais tarde do trabalho. O metrô ficou parado por quase 1 hora, num túnel. Uma daquelas situações que testam a paciência de qualquer um. Quando finalmente pisei na rua, já passava das 11 da noite. Eu estava exausta com o estômago roncando.
Sabia que em casa não teria nada, então mesmo com o apartamento a poucos passos, dei a volta e fui de novo na lanchonete do outro lado dos trilhos. Comprei um salgado qualquer e de pé na calçada desenvolvi um tique nervoso. Olhei para cima, para o nosso andar. A luz da sala estava acesa. Meu coração deu uma tropeçada e a silhueta estava lá, no mesmo lugar da outra vez, encostada na janela, imóvel como uma estátua. O ar começou a faltar, mas o que me quebrou de verdade veio em seguida. Por instinto, meu olhar correu para o lado, para a janela do meu quarto. A luz também estava acesa. Não só isso, dava para notar uma movimentação lá dentro, uma sombra que passava e repassava. Eu nunca deixava a luz do meu quarto ligada, nunca. Voltei a olhar para a sala, para a figura parada, e a ficha caiu de um jeito horrível. Aquele vulto não era da Júlia o formato, era de um homem mais alto, os ombros mais largos. A primeira ideia que me veio foi a mais lógica. Entraram para roubar, mas não fazia sentido. Que ladrão ficaria parado na janela? E por que o invasor teria a intimidade de entrar no meu quarto e ficar andando por lá? Peguei o celular, com a mão que tremia, disquei o número da Júlia. Ela atendeu no segundo toque, a voz abafada pelo barulho do trânsito. Oi, amiga, tô chegando. O Uber tá virando a rua. Não sobe. Eu quase gritei tentando controlar a voz. Júlia, não sobe. Me espera aí na portaria. Tem gente no nosso apartamento. Eu tô vendo daqui da rua. A Júlia desceu do carro e veio correndo na minha direção, o rosto pálido sob a luz amarela dos postes. No telefone ela parecia tranquila, mas quando chegou perto vi que estava mais assustada do que eu. O que foi? O que você viu? Ela perguntou, a voz um fiapo. Apontei para cima. As luzes continuavam acesas. Tem alguém lá? Tá ali, na sala e no meu quarto? E não parece ser uma pessoa normal. Por sorte ou talvez azar. Uma viatura da polícia estava parada no semáforo da esquina. Sem pensar duas vezes, Júlia se aproximou dos policiais, um homem e uma mulher, e explicou a situação. Eu me juntei a ela, reforçando que só nós tínhamos a chave, que era impossível ser alguém conhecido. Eles se entreolharam com um ar de cansaço, mas concordaram em nos acompanhar. Subimos os 6 andares de escada. Só dava para ouvir o eco das botas dos policiais na escada de cimento. Meu coração batia na garganta. Quando chegamos na nossa porta, Júlia entregou a chave ao policial. A mão dela tremia tanto que mal conseguia encaixar na fechadura. Ele girou a chave e destrancou. No exato instante em que a porta se abriu, num clique seco, todas as luzes do apartamento se apagaram ao mesmo tempo. Um breu total e silencioso nos engoliu. Os policiais sacaram as lanternas, as mãos próximas às armas, na cintura. Polícia, o homem anunciou em voz alta para o vazio. Se tiver alguém aí, apareça. Eles entraram primeiro. A luz forte das lanternas varria os cantos, revirando as sombras. Fora na sala, atrás do sofá, na cozinha minúscula, no banheiro, depois nos quartos. Silêncio. Nada. Tudo estava exatamente como havíamos deixado. Nenhuma janela arrombada, nenhuma gaveta revirada. Tá limpo, a policial disse, finalmente, desligando a lanterna. A Júlia soltou o ar, um alívio visível relaxando seus ombros. Eu, no entanto, continuava sem conseguir respirar direito. Mas não é possível. Eu vi, eu juro que eu vi, insisti, minha voz saindo mais desesperada do que eu queria. A policial me olhou com uma paciência forçada, quase com pena. Olha, moça, aqui não tem ninguém. Certeza que não foi o cansaço? A gente vê coisa quando está muito exausto. Eles se despediram e foram embora, nos deixando paradas na sala escura. A Júlia acendeu o interruptor e a luz voltou a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Para ela, o perigo tinha passado. Para mim, ele só tinha provado que podia se esconder quando quisesse. A Júlia foi pro quarto dela e ligou a TV, claramente aliviada e disposta a esquecer o alarme falso. Eu, no entanto, fiquei sentada no sofá da sala por um bom tempo, no escuro, apenas ouvindo os sons do prédio e dos trilhos. Eu não me sentia segura, pelo contrário, sentia como se tivéssemos acabado de confirmar para a coisa que morava conosco, que ninguém mais além de mim podia vê-la,
que eu estava sozinha nisso. Não dormi naquela noite. Na sexta-feira fui trabalhar, parecendo um zumbi. A voz da policial zombando da minha cara ecoava na minha cabeça. Certeza que não foi o cansaço, comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava ficando louca, inventando coisas? A pressão era tanta que eu estava dividida. Uma parte de mim tinha certeza do que viu. A outra tentava me convencer de que era tudo um engano. Eu precisava de uma prova, uma que fosse inquestionável. Pelo menos para mim. E foi aí que a ideia doentia nasceu. Uma espécie de experimento. Naquela noite, esperei a Júlia se trancar no quarto dela, com a novela das 9. Fui até meu quarto, acendi a luz e fechei a cortina, mas só até a metade. Era um sinal, um marcador, um detalhe que só eu saberia. Se eu visse aquilo do outro lado da rua, não haveria mais espaço para dúvidas sobre andar errado ou reflexos estranhos. Passei pela sala e disse para Júlia que ia descer rapidinho na lanchonete. Ela mal me ouviu. Desci as escadas com o coração martelando no peito. Cada passo na rua era pesado, relutante. Atravessei a passarela, sentindo o vento frio da noite, mas o suor escorria na minha testa. Parei no ponto de sempre, em frente à loja, e forcei meu queixo a se levantar. E lá estava a prova. A luz da sala acesa e a janela do meu quarto também acesa, com a cortina cortando a luz exatamente na metade. Não era o andar de cima, não era o de baixo, era o nosso apartamento, era o meu quarto. Eu não estava louca. Fiquei ali parada, o corpo rígido, o salgado esquecido na mão, apenas olhando para cima, para minha própria armadilha, esperando, e eu sabia que ele não ia me decepcionar. E ele não decepcionou. Depois de alguns segundos que pareceram horas, as luzes se apagaram. Primeiro a da sala num piscar súbito, um instante de silêncio. Depois, a do meu quarto. Perdi o fôlego de uma vez só. O apartamento mergulhou na escuridão e contra ela. Na janela da sala, a silhueta se materializou de novo, com as mãos tremendo, tanto que quase derrubei o aparelho. Disquei para Júlia. Ela atendeu a voz irritada, por cima do som da novela. O que foi agora, Carolina? Dá pra parar com essa brincadeira? Júlia, pelo amor de Deus, não sai do seu quarto. Minha voz era um sussurro embargado, desesperado. Ele está aí na sala. Eu juro por tudo. Eu estou vendo ele daqui, do outro lado da linha. Ouvi o som da TV ficar mudo. Ouvi o estalo da porta do quarto dela se abrindo. Não, Júlia. Volta pra dentro. Me escuta? Eu suplicava ao telefone, mas ao mesmo tempo via a cena se desenrolar na minha frente sem poder fazer nada. Via a luz do corredor vazar para a sala e via a silhueta da minha amiga entrar no cômodo, pelo meu ângulo. As duas figuras estavam lá, uma ao lado da outra, mas ela aparentemente só via o vazio. A Júlia chegou até a janela, abriu o vidro com força e se debruçou, procurando por mim lá embaixo na rua. Ela me viu e fez um sinal com a mão. Um gesto de que você quer? Não tem ninguém aqui, sua louca. Para com isso, a voz dela chegou distorcida e irritada pelo telefone. Ele está do seu lado, gritei. Se você não está vendo, eu vou provar. Eu vou filmar e te mandar agora. Desliguei na cara dela e abri a câmera do celular. A imagem era horrível, granulada. A tecnologia do 10 anos atrás não ajudava. Mas eu apontei e comecei a gravar. Gravei minha amiga na janela. Gravei a forma escura e alta parada impassível ao lado dela. Uma forma que eu rezei para que a câmera pegasse. Gravei o momento exato em que a Júlia, como se quisesse provar o ponto dela, de uma vez por todas, se inclinou ainda mais para fora. Por um segundo, seu rosto irritado pareceu ficar subitamente vazio, sem expressão. Então ela respirou fundo e simplesmente se jogou no vazio. Não houve um grito dela, só o meu. O grito que rasgou a minha garganta e a noite, enquanto o celular continuava gravando a janela, agora vazia. Aquele vídeo foi visto e revisto dezenas de vezes por mim, pelos policiais, pelos peritos. A gravação tremida do meu celular velho se tornou a peça central da investigação. E no fim das contas, ela só serviu para provar o que eles queriam ver. Nas imagens, não havia silhueta alguma. Havia apenas a Júlia na janela, e depois o vazio.
ninguém a empurrou. Oficialmente, minha melhor amiga tirou a própria vida. Aconselharam-me a apagar o arquivo. Disseram que seria um gatilho doloroso e um desrespeito com a família dela caso vazasse. Eu apaguei. Apaguei a única prova do que realmente aconteceu e que ao mesmo tempo não provava nada. Tirar minhas coisas de lá foi uma tortura. Cada caixa que eu fechava era um pedaço da minha sanidade indo embora. Entrar no quarto da Júlia para empacotar as coisas dela, eu não consegui. Pedi que a família dela o fizesse. Fui embora para o mais longe que pude, para outra cidade, outro estado, qualquer lugar que não tivesse uma linha de trem cortando o horizonte. Anos se passaram. A gente acha que o tempo cura, mas algumas feridas só aprendem a se esconder melhor. Numa noite, sem planejar, sem nem entender direito o porquê, não sei explicar porquê, mas algo me levou de volta àquela esquina. Parei o carro em frente à lanchonete, olhei para cima. O apartamento continuava lá, visivelmente abandonado. As janelas sujas, a pintura descascada. Ninguém teve coragem de morar ali depois. Ou pelo menos era o que eu pensava, porque naquela noite da rua, eu vi, no meu antigo quarto, uma luz se acendeu. Durou apenas 1 ou 2 segundos. Um piscar solitário na escuridão do prédio, e depois se apagou. Não foi um susto, foi uma confirmação, um recado, como se o apartamento ou o que quer que viva nele tivesse me reconhecido à distância e estivesse dizendo, sem som algum, que ainda se lembrava de mim. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Meu nome é Bruno. O que vou contar aconteceu há uns 13 anos, mais ou menos. Meu pai Jonas era o que chamam de trabalhador braçal. Eu, sendo o filho mais velho, comecei a seguir os passos dele assim que tive idade para segurar uma enxada direito. Rodávamos o interior pegando o serviço onde aparecia. Era uma vida dura, mas era a nossa vida. Naquela época, a situação em casa tinha apertado de um jeito que eu nunca tinha visto. Uma dívida antiga, coisa de empréstimo mal feito, ameaçava tomar o pedaço de terra que era nosso. Era pouco, mal dava para plantar, mas era tudo o que tínhamos. A ideia de perder aquilo tirava o sono da minha mãe e deixava meu pai curvado, preocupado. Foi bem no meio desse aperto que apareceu o serviço. Um sujeito que recrutava gente para trabalhar nas fazendas grandes veio com a conversa. 3 meses de trabalho, pagamento adiantado na metade e o resto no final. O valor era mais alto que o normal. Alto demais, para ser sincero. Meu pai ficou com um pé atrás. Ele sempre foi mais desconfiado, mas eu insisti. Eu via a chance de resolver tudo de uma vez só. Não estávamos em posição de escolher muito. Pegamos a estrada num ônibus velho com mais uns 10 ou 11 homens, horas de poeira e solavanco, até que a paisagem seca começou a mudar. A fazenda era um ponto verde no meio do nada, uma sede antiga, grande, com uma varanda que dava a volta na casa inteira. O gado era forte, o pasto bem cuidado. Tudo ali mostrava que o lugar tinha dinheiro. O dono, um tal de Heitor, veio nos receber. Um homem que falava educado, mas cujas mãos nunca tinham visto um calo. A esposa dele, Lúcia, apareceu logo depois com uma jarra de suco. Ela tinha um sorriso fácil, um jeito que fazia a gente baixar a guarda. Nos mostrou o alojamento que era simples, mas limpo, bem melhor que os barracos onde costumávamos ficar. Naquela primeira noite, deitado no catre, ouvi meu pai dizer quase num sussurro: "Acho que dessa vez a gente deu sorte, filho." E eu, com toda a minha inocência, acreditei nele. As 3 primeiras semanas foram de trabalho pesado, de sol a sol. Nos ocupávamos consertando cercas nos limites da propriedade. O serviço era honesto, a comida era boa e o dinheiro prometido mantinha o ânimo de todo mundo lá em cima. Mal víamos os patrões, exceto na hora do almoço, quando Lúcia fazia questão de passar pelas mesas para saber se estava tudo em ordem. Era um gesto de cuidado que na época parecia de verdade.
Foi no começo da quarta semana que a coisa começou a desandar. Um dos homens, um rapaz chamado Osvaldo, que era um dos mais fortes do grupo, começou a se queixar de uma fraqueza que não passava. No início, todo mundo achou que era cansaço acumulado, mas a fraqueza virou febre e a febre não cedia. Lúcia logo apareceu no alojamento. Trazia um chá de cheiro forte numa caneca de alumínio e dizia que era receita da mãe dela, tiro e queda para mal-estar. Ela se sentava na beirada do catre de Osvaldo, passava a mão na testa dele e rezava baixinho umas rezas que ninguém entendia. Numa tarde, eu a vi fazendo um carinho no ombro dele, um toque demorado e falando com uma voz mansa. Você vai ficar bom, é só ter fé. Vindo de onde vínhamos, estávamos acostumados com remédio caseiro, com reza, com benzedura. Não era nada de outro mundo. O estranho era que Osvaldo não melhorava. Pelo contrário, cada dia ele parecia mais fundo no catre, a pele ganhando uma cor de cera, os olhos perdidos. Ele dizia que o corpo doía por dentro, um tipo de dor que ele não sabia explicar. Uma noite, ele se foi. Simples assim, sem um grito. Sem um alarde, apenas parou de respirar. O silêncio que caiu sobre o alojamento foi diferente de qualquer outro que eu já ouvi. Heitor apareceu de madrugada com uma calma que me deu um arrepio. Disse que sentia muito, que o rapaz provavelmente já tinha alguma doença incubada e o trabalho pesado só fez a coisa toda aparecer. Garantiu que ele mesmo cuidaria de levar o corpo para a família. Ninguém questionou o que íamos dizer. Mas naquela noite, deitado, eu não consegui dormir. Ficava pensando no toque de Lúcia no ombro de Osvaldo. Tinha alguma coisa ali, um cuidado que parecia excessivo, forçado, mas eu afastei a ideia. Era loucura pensar algo assim. Precisávamos daquele dinheiro. Era só o que importava. A rotina voltou, mas não era a mesma. Trabalhávamos em silêncio. A vaga de Osvaldo no meio de nós era um buraco mudo. As conversas no alojamento à noite diminuíram, davam lugar a olhares desconfiados. Tentávamos nos convencer de que tinha sido uma fatalidade, mas a dúvida começou a crescer na minha cabeça. Não demorou uma semana. O alvo da vez foi um homem mais velho, o Geraldo, que dormia no catre em frente ao meu. A doença dele não veio devagar. Ela chegou de uma vez. Numa quinta-feira, ele acordou reclamando de uma dor de cabeça que parecia querer rachar o crânio. Na hora do almoço, já não conseguia comer. Vomitava um líquido escuro, quase preto, com um cheiro que revirava o estômago da gente a metros de distância. À noite, a situação piorou de um jeito assustador. Ele se contorcia na cama, gritando que algo estava se revirando dentro da barriga dele. Os gritos não eram de dor comum, eram de pavor. Era como se ele estivesse vendo o que o machucava. Dessa vez, Lúcia não apareceu com seus chás. Foi Heitor quem veio, e a expressão calma dele tinha sumido. Ele estava com uma pressa, quase irritado. Temos que levar ele para o hospital na cidade, ele disse, a voz firme, sem dar espaço para discussão. É o único jeito. Com a ajuda de uns 3, o carregamos para a caminhonete. Geraldo estava mole, o corpo suando frio, os olhos virados. Lembro de um dos homens se oferecer para ir junto, mas Heitor cortou a conversa na hora. Não precisa, eu me viro, fiquem e descansem, amanhã tem serviço. Ele partiu cantando pneu na estrada de terra. Ficamos ali, olhando a poeira baixar, e pela primeira vez, alguém falou do medo. Não é normal isso, um deles falou a voz baixa. 2 homens fortes em tão pouco tempo. Heitor só voltou na manhã seguinte, sozinho. Reuniu a gente perto da Casa Grande. Disse que Geraldo não tinha resistido à viagem. Falou que a doença era agressiva, um vírus forte que devia estar na região. Mas os olhos dele não encontravam os nossos. Desviavam, olhavam para o chão, para o curral, para qualquer lugar, menos para nós. E foi ali que ninguém mais acreditava que era coincidência. Tinha algo de muito errado naquela fazenda e já não dava mais para fingir que não estávamos vendo.
O medo muda o jeito que vemos as coisas. O sol que antes aquecia, agora castigava. O trabalho que era um meio para um fim virou um perigo constante. Cada um de nós ficou na sua, quieto. Trabalhávamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos, mas na verdade, cada um estava completamente sozinho com seus pensamentos. Foi meu pai, com seu olhar de quem passou a vida lendo o campo, que notou primeiro. "Olha o gado, Bruno", ele me disse um dia, apontando com o queixo para o curral. No começo eu não vi, mas depois que ele falou, a imagem ficou clara na minha frente. Vários animais estavam apáticos, parados, com o pelo falhado em algumas partes. Alguns tinham feridas estranhas no lombo, uns cortes que pareciam ter sido feitos para sangrar devagar. Não era marca de arame farpado. E os olhos das vacas estavam baços, vazios, como se não houvesse nada por trás. Aquele gado forte e saudável que vimos na chegada estava adoecendo. Até a água do córrego que cortava a fazenda parecia ter mudado. Antes, terminávamos o dia e corríamos para lá para tirar o suor e o cansaço do corpo. A água era gelada, boa para refrescar. Agora ela parecia morna. Deixava uma sensação esquisita na pele, meio oleosa. O fundo, que era de pedra e areia, agora tinha um lodo grosso que grudava nos pés com uma insistência nojenta. Saíamos de lá nos sentindo tão sujos quanto entramos. E à noite começaram os sons. Não era bicho do mato. Conhecíamos o som de cada animal da região. Isso era diferente. Começava tarde, quando a noite ficava mais fechada. Parecia um choro, mas não era choro de gente. Era um lamento longo, arrastado, que subia e descia de tom. O arrepio vinha do fato de que o som parecia passear do lado de fora do nosso alojamento, bem perto das paredes finas de madeira. Começava, dava uma volta e sumia. Ninguém tinha coragem de ir olhar. Ficávamos quietos, fingindo dormir, ouvindo aquela coisa lamentar do lado de fora. "Isso aqui não é doença, Bruno", meu pai me falou numa noite, a voz tão baixa que mal passava de um sopro. "A terra tá errada e seja lá o que for, só tá pegando a gente, só os novatos." Ele tinha razão. A terra, a água, os bichos, tudo parecia contaminado. E nós estávamos bem no centro disso tudo. A desconfiança no alojamento estava deixando todo mundo envenenado. Não falávamos mais em ir embora, cochichávamos, fazíamos planos de como pegar o pagamento que nos era devido e sumir dali na primeira oportunidade. O medo de Heitor voltar e dizer que mais um tinha passado mal era maior do que a vontade de trabalhar. Só estávamos esperando o momento certo, a brecha. Mas eles sabiam. De algum jeito, eles sentiam a nossa inquietação. Num sábado de manhã, quando nos preparávamos para o serviço, Lúcia nos chamou. Pediu que todos nos reuníssemos perto da varanda da casa grande. Heitor estava ao lado dela, de braços cruzados, a cara fechada. Era a primeira vez que víamos os dois juntos, assim, como se fossem dar uma notícia importante. Ela parecia abatida, os olhos com uma sombra de preocupação que, eu juro, parecia real. Sua voz saiu embargada, cheia de uma angústia ensaiada. "Eu sei que vocês estão com medo", ela começou olhando para cada um de nós. "E vocês têm razão de estar. O que está acontecendo aqui não é normal, não é doença." As palavras dela deixaram todo mundo em silêncio. Houve um murmúrio geral. Ela esperou o silêncio voltar. "Tem gente que não gosta de ver a nossa fazenda prosperar. Gente invejosa de outras terras que mexe com o que não deve. Estão jogando praga na gente. O alvo é o nosso gado, a nossa terra. E, infelizmente, essa maldade está respingando em quem está aqui, em quem é puro de coração, como vocês." A explicação era um absurdo, mas ela a entregou com uma convicção que balançou até os mais céticos. Fazia um certo sentido torto. Pelo menos agora tínhamos um nome para o nosso inimigo. "Mas eu não vou deixar isso acontecer."
ela continuou, o tom de voz agora mais firme. Minha família sempre soube se defender dessas coisas. Eu vou fazer uma limpeza em cada um de vocês. Uma proteção. Vou benzer o alojamento, a água. Peço que confiem em mim. Fiquem. Não me abandonem agora. Alguns homens baixaram a cabeça aliviados. Uma praga era algo que eles entendiam. Algo contra o que se podia lutar com reza. Era melhor do que um mal sem nome. Mas eu olhei para meu pai e ele me devolveu um olhar que dizia tudo. A história não se encaixava. Ela estava nos dando uma resposta sim, mas era a resposta errada. E isso era ainda mais assustador. A tal limpeza que Lúcia fez não me trouxe proteção nenhuma. Pelo contrário, nos dias que se seguiram, um cansaço começou a se instalar no meu corpo. Um tipo de exaustão que vinha de dentro dos ossos. Não importava quanto eu dormisse, acordava como se não tivesse pregado o olho. Uma febre baixa e teimosa me acompanhava o dia todo, deixando minha cabeça confusa e o mundo com as bordas meio borradas. Numa tarde de quinta-feira, o calor estava insuportável. O ar parado parecia ferver. Meu corpo inteiro doía. A pele queimava com a febre. Eu não aguentei. A única coisa que conseguia pensar era na água do córrego. Mesmo com aquela sensação ruim que ele me dava, a necessidade de algum alívio era maior que meu receio. Falei para o meu pai que ia lá só para me refrescar um pouco. Ele me olhou preocupado e disse para não demorar. O caminho até o córrego era curto, uns 10 minutos de caminhada por uma trilha estreita, mas naquela tarde, cada passo parecia pesar 1 tonelada e eu tive a certeza de que tinha alguém me seguindo. Olhava para trás a todo instante, mas não havia nada, só as árvores e o zumbido dos insetos. Mas o sentimento não passava, era como se olhos estivessem fixos na minha nuca. Quando cheguei, entrei na água sem nem pensar. O choque não foi bom. Não senti o alívio gelado que eu esperava. A água, mesmo corrente, pareceu roubar o calor do meu corpo. Era um toque morto. Saí rápido, tremendo, me sentindo pior do que antes. Fiquei parado na margem, tentando recuperar o fôlego, a cabeça latejando. Foi quando eu vi, do outro lado do córrego, parado entre 2 árvores de tronco grosso, havia algo. Era alto, mais alto que qualquer homem. E era magro, esquelético, com braços e pernas que pareciam longos demais para o corpo. Não se mexia, apenas estava ali, uma silhueta escura contra a luz do fim de tarde. Tentei focar a vista, mas não conseguia distinguir um rosto. O lugar onde deveria haver uma face era uma ausência de traços. A primeira coisa que eu quis fazer foi correr, mas minhas pernas não obedeceram de imediato. Ficaram presas no lodo da margem, pesadas como chumbo. Aquela coisa se moveu, não andou. Ela deslizou para fora das sombras, atravessando o córrego, sem fazer um único ruído na água, como se não o tocasse, e vinha na minha direção. O pavor finalmente destravou meu corpo. Corri de um jeito desajeitado, tropeçando em raiz, o mato arranhando meus braços. Eu não olhava para trás, mas ouvia. Não ouvia passos. Ouvia o som de galhos se partindo cada vez mais perto, como se a coisa estivesse abrindo o caminho com uma força descomunal. Não adiantou. Senti um toque no meu ombro, um toque gelado, duro como pedra. Uma mão enorme me agarrou com uma força que estalou meus ossos e me ergueu do chão como se eu fosse um boneco de pano. Fiquei suspenso no ar de frente para aquilo. O borrão escuro no lugar do rosto estava a centímetros de mim. Não tinha olhos, mas eu sentia que me olhava. Não tinha boca, mas eu sentia que parecia gostar do meu desespero. O ar não entrava nos meus pulmões. O mundo começou a girar, a escurecer, e a única coisa que existia era aquele aperto esmagador e a certeza de que eu ia morrer ali. E então, tão de repente quanto me pegou, ele me soltou. Caí no chão com força, o impacto me devolvendo o pouco de ar que me restava. Fiquei ali por um segundo esperando o golpe final, mas nada veio. Levantei a cabeça
e a coisa estava parada, me observando, imóvel como antes. Não esperei para entender. Levantei e corri de novo, sem rumo, o choro e o pânico me engasgando. Só parei quando vi o telhado do alojamento. Entrei tropeçando, caí no chão de terra batida e ali fiquei, tremendo, incapaz de formar uma única palavra. No meu braço, perfeitas, estavam as marcas de 5 dedos que não pertenciam a nenhuma mão humana. A febre não era meu único problema. Aquela coisa tinha me tocado. Meu pai viu as marcas arroxeadas no meu braço e o terror nos meus olhos e não precisou de mais nada. A história saiu da minha boca aos pedaços, atropelada, mas ele entendeu cada palavra. O resto dos homens, só restavam 5 além de nós, se juntou ao redor. Viram a prova na minha pele. Dava para sentir o medo de todo mundo no ar. Uma coisa física que sufocava. Ninguém mais falava em praga ou vizinho invejoso. O mal estava ali e ele tinha um corpo. Naquela noite ninguém dormiu. Ficamos sentados no escuro, só com a luz de um lampião a querosene no centro do cômodo. Cada um quieto com seu próprio medo. Cada estalo da madeira, cada sopro de vento do lado de fora nos fazia encolher. E estávamos esperando, só não sabíamos o quê. A resposta veio perto da meia-noite. Veio de Paulo, um homem quieto que mal tinha falado desde o início do serviço. Ele começou a tremer. Primeiro um tremor leve. Depois o corpo inteiro dele se retesou no catre, os músculos travados, duros. A cama de ripas de madeira começou a bater no chão com uma violência que ecoava pelo alojamento inteiro. Corremos para perto dele. Ele estava se debatendo, os olhos virados para dentro, mostrando só o branco. Uma espuma branca começou a sair por entre seus lábios, e o som dos seus dentes rangendo era alto, agudo, insuportável. Tentamos segurá-lo para que não se machucasse, mas a força dele era absurda, antinatural. Era como segurar um bicho selvagem. Durou talvez 1 minuto, talvez uma eternidade, e então, com um último espasmo que arqueou suas costas, ele parou. Ficou completamente imóvel. O peito não subia nem descia. Os olhos, abertos e vazios, encaravam o teto do alojamento. Ficamos todos parados, ofegantes, olhando para o corpo de Paulo. O lugar já cheirava à morte. Foi meu pai quem quebrou o silêncio. A voz dele não tinha medo, era firme. Acabou. A gente vai embora agora. Ninguém discutiu. Ninguém pensou no pagamento, na caminhada, no escuro. O único pensamento era sair. Sair daquele barracão com um homem morto. Sair daquela fazenda que nos caçava um por um. Em silêncio, pegamos nossas mochilas, calçamos as botinas. Deixar o corpo de Paulo ali sozinho pesava na consciência. Mas o instinto de sobrevivência gritava mais alto que qualquer outra coisa. Estávamos fugindo pelas nossas vidas. Saímos do alojamento como ladrões, um passo de cada vez na escuridão total. A lua não tinha aparecido naquela noite. Éramos 5 homens tentando andar sem fazer barulho no escuro. Meu pai ia na frente, guiando. Eu vinha logo atrás. O corpo ainda tremendo, a febre me fazendo ver coisas nas sombras. Os outros 3 homens vinham colados em nós. O medo deles era um cheiro que se misturava ao da noite. O silêncio era o pior. Um silêncio que parecia prestar atenção na gente, que parecia escutar a nossa respiração, o nosso coração batendo descontrolado. Já estávamos longe da sede, entrando na trilha que levava para fora da fazenda, quando ouvimos o primeiro galho se quebrar. Não foi um animal. O som foi seco, deliberado. Paramos todos, imóveis, e então veio o cheiro, um odor podre de carne estragada há dias sob o sol, que invadiu o ar e entrou pelo nariz, fazendo a gente engasgar. Veio de todos os lados ao mesmo tempo, e com o cheiro vieram os sons. Um arrastar rápido pela folhagem seca, um farfalhar nos galhos altos das árvores. Não era uma coisa só, eram várias, ou parecia ser. O pânico estourou. Um dos homens gritou, um som agudo de puro terror, e disparou na nossa frente, correndo cego pela trilha. O outro foi logo atrás. A ordem se quebrou. Só queríamos fugir.
Meu pai me puxou pelo braço, me forçando a correr, mas minhas pernas estavam fracas. A doença tinha roubado minha força. E então eu vi. À nossa frente, na trilha, 2 pontos de luz apareceram na escuridão. 2 olhos que brilhavam com uma luz própria, pálida. A luz subiu e vimos a forma a que pertenciam. Era baixo, agachado, se movendo em 4 patas com uma agilidade de bicho. Mas não era um bicho. Tinha a silhueta de uma pessoa contorcida numa posição impossível. A coisa rosnou, um som gutural, e disparou na nossa direção. Saímos da trilha mergulhando no mato fechado. Os galhos arranhavam, os espinhos rasgavam a roupa. Eu caía, levantava, caía de novo. Perdi meu pai de vista. Estava sozinho, cercado pela escuridão e pelos sons da caçada. Ouvi outro grito mais longe que foi cortado de repente. Sabia que era um dos nossos. Sabia que ele tinha sido pego. Eu não aguentava mais. A febre, o cansaço, o pavor. Meus pulmões ardiam. Tropecei numa raiz e caí de cara no chão. Tentei levantar, mas o corpo não respondia. Ouvi-o arrastar rápido, se aproximando, o cheiro podre ficando insuportável. Era o meu fim. Fechei os olhos. Foi quando senti as mãos do meu pai me agarrando, me puxando para cima. O rosto dele estava coberto de suor e terra, os olhos arregalados. "Corre, Bruno!" Ele gritou a voz rouca. "Não para! Corre!" Ele me empurrou com toda a força que tinha, me fazendo tropeçar para a frente. Olhei para trás e vi. A coisa de olhos brilhantes estava a poucos metros dele e meu pai não correu. Ficou ali parado entre mim e ela. Foi a última vez que o vi. Corri com as últimas gotas de energia que o grito do meu pai me deu, não sei por quanto tempo. Só sei que quando a escuridão começou a ceder, dando lugar a um céu cinzento de madrugada, saí do mato numa estrada de terra mais larga. Mais à frente, vi uma figura sentada no chão. Era um dos homens que fugiu conosco, o único outro que sobreviveu. Estava encolhido, chorando como uma criança. Conseguimos ajuda num sítio a alguns quilômetros dali. Dias depois, soube que encontraram o corpo do meu pai na beira da estrada. Não tinha um arranhão, mas a pele estava cinzenta, os olhos fundos, como se toda a vida tivesse sido drenada dele. Eu sobrevivi, mas às vezes, nas noites mais escuras, me pergunto se uma parte de mim não ficou para sempre naquela fazenda. Nunca mais ouvi falar de Heitor ou Lúcia. O lugar, disseram, foi abandonado como se nunca tivesse existido. A dívida que nos levou até lá acabou sendo paga com um preço alto demais, que não tem dinheiro que pague. O que me restou foi a memória daquele cheiro podre e do último grito do meu pai me mandando correr. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.